estou mandando, você por favor vá lá e faça, né? Porque as pessoas, elas entram num conflito, porque dentro de evento, o nome já diz, é evento, acontece 1 milhão de situações, e que você tem que ter um grande jogo de cintura para resolver todas as situações. Evidentemente, tem que ter um equilíbrio para isso. Eu acho péssimo as pessoas da moda que se sentem mais importantes e melhores do que todas. Isso, eu acho que humildade é um fator importantíssimo para você se dar bem na vida, seja qual for a carreira que você quer seguir. Tem muita gente da moda que se acha melhor do que todo mundo. Não, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todo mundo vai morrer, vai ser enterrado, vai apodrecer. É assim que funciona. Então, eu acho que existe esquema profissional. Dentro do meu trabalho, eu sou profissional, ponto final. Quando eu trabalho de verdade. Se você for meu amigo, eu posso dar o meu coração para você comer. Mas se você trabalhar comigo, tem que haver um respeito. Um grande respeito pelo meu trabalho e pelo seu trabalho. E as pessoas não conseguem entender isso. E depois dizem que é chato, que não é profissional. Quem trabalha com moda, eu também procuro dizer que se você vai para um evento de moda, uma coisa primordial é que você nunca leve o seu coração. Deixe o seu coração guardado em casa dentro de uma caixa. Porque você nunca pode misturar emoção com razão. Se eu falar para vocês que no mundo da moda, as pessoas são, que é um mar de rosa, eu estou mentindo. É melhor vocês mudarem de profissão. É muito mais um mar de espinhos do que um mar de rosa. As pessoas gritam, falam palavrão, te xingam, jogam coisas em você, não estão nem aí. Então, ai, mas ela não gosta de mim, ela nem sabe quem é você, o que você come, onde você mostra o telefone. Então, não existe nada pessoal. Então, a gente tem que saber sempre separar o que é pessoal e o que é profissional. Quando você se envolve, profissionalmente falando, é profissionalmente falando. Então, como eu disse, eu trabalho por resultado, eu trabalho por qualidade. Eu tenho que agradar o meu cliente, eu tenho que agradar os meus patrocinadores, eu tenho que agradar as marcas envolvidas, eu tenho que agradar as pessoas. Não precisa atropelar todo mundo, evidentemente, para isso acontecer. Tem que saber fazer a coisa, né? Essa foi a edição do ano passado, essa imagem na época era o Claro Parque Fashion, nós fizemos uma homenagem ao Niemeyer. Tem uma ação que eu faço aqui, que é o Parque Faces, que é uma ação muito bacana, que acaba dando oportunidade, obviamente, para quem quer ser modelo. Esse é um laudo do patrocinador do ano passado, da Claro. Então, tudo isso, tudo é aprovado por mim. Então, seja qualquer montagem, eu tenho que receber o layout, né? E tenho que dizer, eu gosto ou eu não gosto. E, às vezes, como você trabalha com um monte de gente, as pessoas não conseguem interpretar isso perfeitamente, né? Eu não gosto, ponto. Ah, por que eu não gosto? Eu não tenho que explicar por que eu não gosto, né? Porque eu tenho todo o evento montado na minha cabeça, todo idealizado. E eu sei, eu tenho, há 20 anos nessa profissão, eu consigo ver pronto. É igual ver uma modelo, né? Se eu vejo uma pessoa que tem potencial em ser modelo, que eu vou colocar ela no trabalho, às vezes o cliente não gosta, mas eu consigo ver ela pronta. O que é pronta? Maquiada, cabelo arrumado, com a roupa. Então, isso é ter olho clínico no nosso trabalho. E dentro da moda, né, é muito importante a coisa da sensibilidade. O que eu digo sempre para quem quer trabalhar com moda? Duas coisas que são fundamentais. Primeiro é ter olho e depois é ter mão. O que é ter olho? É ver antes de qualquer pessoa. E depois é ter mão. Eu fiz um desfile no Bom Retiro e era uma marca horrível, gente, horrível. Às vezes eu digo para a minha equipe assim, me dá a latitude e a longitude daquela marca, porque eu quero mandar um tomahawk. Porque tem coisas que são horríveis. Não estou falando de coisa feia, estou falando de coisa horrível. E eram umas roupas vagabundas, umas roupas horrorosas, mas eu tinha que criar uma história, tinha que deixar internacional. E aí, eu falei com o style do evento, então a gente criou uma história onde nós amarramos várias malhas, porque não podia colocar nada ali, porque ia comprometer completamente. Aí eu tinha várias assistentes, umas 25 assistentes da IMB Morumbi fazendo estágio conosco naquele evento, naquela edição, e tinha que fazer umas amarrações. E eu soltando o desfile, e elas tremiam, não conseguiam fazer amarração. Eu falei assim, caramba, se ela tiver que mandar um laço pro namorado com uma caixa de bombom, o bofe não vai convencer, né? Porque não consegue fazer um laço. Então,
Olha como é importante. Na moda você tem que ter mão. Eu fui fazer um desfile em Campo Grande, na inauguração de uma loja chamada Pernambucana, que é popular, e eu fui fazer o evento, né? E aí eu estava no camarim, estava no backstage, já ia soltar o evento, e o diretor de marketing da Pernambucana chegou no evento, e ele disse para mim: para o evento, não solta o desfile. Eu falei: deve estar louco. Bom, se eu soltar ou não soltar, vou receber de qualquer jeito, né? Já estou aqui mesmo. E aí eu falei assim: mas o que acontece? Ele disse para mim: eu falei que você não poderia pegar roupa de outra marca. Eu falei: você está louco, né? A única coisa que eu tinha levado a mais eram umas botas laranjas. O meu cliente é Visano, né? Eu faço os desfiles da Visano pelo Brasil todo, e eles me mandam 250, 300 pares de sapatos por coleção, e eu levei acho que umas 12 botas da Visano só, que abriu o evento. Daí eu falei assim: mas eu não fiz nenhuma mistura. E estava o menino do estilo do meu lado e disse: não, mas realmente não houve nenhuma mistura. Ele começou a olhar a roupa, ele não acreditou que a roupa era dele. Então isso é muito legal, né? Isso é muito bacana, de você conseguir criar uma história de algo que é super popular, já que você mexe com o desejo, já que você mexe com a expectativa, de poder vender e da lojista falar assim: ai, nem parecia a minha roupa. E trabalhar com lojista é uma coisa complicadíssima, porque às vezes ela tem uma roupa lá no estoque que ela não vendeu, ela acha que se colocar no desfile vai vender. Aí você tem que dizer um não bem grande para ela não engole, fica louca, né? Quer processar a gente. Agora, se você pensa em qualidade, você faz uma luz bacana, uma cenografia bacana, você tem um cast bacana, você vai colocar uma roupa cafona na passarela, não tem condição. Então, assim, há muitos confrontos quando você monta um evento, porque você trabalha com muita gente. E não existe coisa pior do que você trabalhar com o ego das pessoas. E na minha profissão, eu estou diariamente administrando ego e vaidade do povo. E isso na moda eu acho complicadíssimo, né? Muito complicadíssimo. É claro que hoje, né, para cada 10 situações, eu digo 8 nãos e um sim, e 2 sim. E as pessoas não entendem o que é não. Então, assim, é melhor dizer não, né? Porque o não você não precisa explicar, né? Quando você diz sim, você tem que explicar o porquê do sim. Não, pronto, acabou. Né? Porque as pessoas são viajantes, né? As pessoas não têm muita noção da realidade, de como funciona. Esses são outros eventos. A imagem de baixo é novamente, do Parque Fashion. A imagem de cima, do lado direito, é de uma edição do Bom Retiro. Para vocês terem noção, eu monto uma sala de desfile no meio da rua, né? Uma sala exatamente no meio da rua. A outra é num clube em São Paulo também, que é um evento que nessa edição a gente, né, era uma homenagem a Santos Dumont, então fizemos uma pista de avião. Então tudo isso tem que ser algo de expectativa. Como eu disse, celebridade é importantíssimo, né? É muito importante, porque dá mídia espontânea. Aqui eu tenho essa imagem. Uma vez eu estava com o meu cenógrafo, e com o meu cenotécnico e com o meu coordenador de som e luz. A gente estava no evento até 5 da manhã, quebrando a cabeça de como a gente ia realmente pôr uma marca para as pessoas poderem ver realmente a marca. Aí a gente pensou, e hoje nós temos um painel giratório, que é uma coisa inédita nossa. Eu não patenteei, que não tive tempo, mas acho que eu vou patentear, aonde quem for ao evento vai ver. Você dá o blackout quando você muda uma marca para outra, e você gira e aparece a marca lá atrás perfeitamente. Porque quando você trabalha com imagem, a não ser que você trabalhe com LED. Hoje, dificilmente, eu ia trazer LED nessa edição para o Vivo Parque Fashion, mas o cliente abortou a ideia, obviamente, porque custava R$70 mil, somente para uma sala de desfile. Então, é inviável financeiramente, já que você trabalha com realidade financeira. Então, essa é uma situação barata que dá resultado. Tem muita gente que trabalha com projeção. Projeção é péssimo, porque você ligou a luz, lavou, você perde a qualidade. E já que você trabalha com qualidade, você tem que pensar, né, em melhorar cada vez mais. Evento de moda é buchicho, evidentemente,
né? Então, atrai sempre uma multidão de pessoas. Isso é um laude. Quando se faz um evento, você tem que pensar, como eu disse anteriormente, nas pessoas que você vai receber, quantas pessoas vão receber, tem que haver espaço para isso, que é importantíssimo. Isso aqui é o mesmo lugar, essas duas imagens, você vê sem ninguém, tudo perfeito. E antes de eu abrir a sala de desfile, antes de eu abrir o laude, eu dou uma passeada para eu ver se está tudo perfeitamente. Se tiver uma folhinha caída lá, eu não abro a sala de desfile nem o laude, porque as pessoas, elas vêm buscar, né, essa coisa do desejo, da expectativa. Chega lá, vê algo capenga, vê tudo sujo no chão, é uma impressão negativa que fica e que, por incrível que pareça, já que é um efeito psicológico, dificulta você vender a roupa, pode ser a melhor que seja lá na passarela. Então, tem que haver uma preocupação. Eu vi que tem pessoas que querem fazer produção de evento. Tem que haver preocupação em tudo. Você tem que pensar em todos os detalhes, sem exceção nenhuma. Esse é um evento que eu fiz no Shopping ABC, Imagem do Meio. Nós fizemos uma homenagem para a televisão e eu criei, né, vários painéis falando da televisão dos anos 50 até os anos 80. E cada painel que tinha aquela década tinha os comerciais passando em cada tela daquela década. Foi muito positivo porque você tratou a televisão de uma forma, né, atual. As marcas, hoje a C&A é uma grande parceira nossa, né? Eles patrocinam vários eventos nossos, e para você ver, né, a imagem, né? Tem que ser uma imagem limpa. E outra coisa que eu me preocupo sempre é a estratégia comercial. A pessoa vê a roupa, por mais que ela seja conceitual, tem que ter a estratégia comercial. Uma outra edição do Bom Retiro embaixo, mais uma imagem de Brasília em cima. A imagem de cima é do Shopping ABC. A gente falou da natureza na temporada passada. E eu não gosto, odeio samambaia. E quando eu vi o layout, eu falei assim, meu Deus do céu. Quando ele começou a montar, eu falei assim, vamos montar, se não ficar bom, você tira tudo. Ele falou assim, mas como eu vou tirar? São mais de 200 vasos de samambaia. Eu falei assim, não sei. E deu um efeito muito legal, deu um efeito de floresta. Então, às vezes, é claro que a minha cenografia, eu nunca deixo que ela chegue antes da roupa. Ela tem que ser impactante, mas jamais pode roubar a cena do que vai ser mostrado e deve ser vendida. E aí são algumas imagens. Um outro evento que nós falamos da natureza também, e nós penduramos sacos de água para falar, né? Porque já que você recebe pessoas, tem que haver um fator educativo, né? Então, se você pode levar uma mensagem positiva em relação a algo que acontece no nosso planeta, positivo ou negativo, é bastante importante. Mas, celebridades. Então, tudo parte daí. Quando a gente elabora um evento, eu faço reunião com o meu cenotécnico, com o Luz, com todo mundo. A primeira coisa que eles me mandam sempre, né, é o layout. A partir daí, eu analiso e faço todas as alterações. Por incrível que pareça, quando eu vejo o layout, eu já tenho noção aonde está cada peça, né, se vai funcionar, se não vai funcionar, e as alterações que têm que ser feitas para que não haja problema. Porque o cliente, quando vê isso, não tem a menor noção. É igual quando um arquiteto entrega a proposta da casa, a dona da casa, a proprietária não tem a menor noção de como vai ficar aquilo, mas o arquiteto tem definido na sua cabeça exatamente, né, o resultado. Então, é claro que eles me entregam sempre dentro das pesquisas, né? Porque quando eu mostro para o cliente, facilita o entendimento do cliente. Quando eu mostro, né, a pesquisa, o que eu vou usar, como vai ser. Né? Sempre eu tenho uma preocupação em receber as pessoas. Então, você sempre tem que ter um puff, um banquinho, uma cadeirinha. Pense que nos eventos você recebe pessoas de todas as idades. Então, você tem que pensar em acomodar essas pessoas e recebê-las bem. É muito bom quando você passa e as pessoas estão comentando, que maravilhoso, né? Porque tudo tem que ser pensado.
Como eu disse, você pode fazer uma festinha para 10 pessoas na sua casa, né? Porque os detalhes, gente, fazem diferença. E a grande maioria das pessoas que fazem evento, elas não pensam nos detalhes. E tem a coisa muito importante em evento, que é você dar glamour, né, àquela situação. Então, é uma coisa fazer um jantar chiquérrimo na sua casa, gastar uma fortuna e colocar um guardanapo vagabundo. Você pode fazer um jantar mais simples e colocar um guardanapo melhor, né? Porque é um detalhe muito importante que a pessoa vai tocar, né? Então, você tem que ter um diferencial glamouroso, que isso é muito importante. Ok? Isso é uma outra cenografia. Eu tinha um espaço pequeno para esse evento, e a passarela ia dar, eu acho que 16 metros. Eu falei assim, então vamos fazer um zigue-zague, porque daí eu tenho mais tempo dos modelos na passarela, obviamente terei mais tempo de troca de roupa. Então, para vocês verem que tudo é muito pensado, que nada é assim, vai lá e coloca. Tudo é elaborado para o evento poder acontecer, e as pessoas não têm essa noção. Acha que a passarela dos zigue-zagues foi só para criar um diferencial. Não, tem um propósito muito maior do que as pessoas conseguem imaginar. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Isso. O evento é do dia 10 até o dia 14, né? Porque nós temos uma grande programação, tanto com os eventos paralelos, que eu acho importante, né? Quanto os desfiles em si, que é a estratégia de negócio das marcas. Isso eles vão entregar para mim mais ou menos mastigado, né? E eu vou só fazer uma reunião para dizer o procedimento. Na segunda ou terça, não me lembro o dia, minha cabeça está fechadinha, nós vamos fazer um fashion tour, e aí vocês vão poder ver em primeira mão, segunda-feira, né? Na segunda-feira, nós vamos fazer um fashion tour, e aí eu vou mostrar para as pessoas como funciona tudo, desde o nosso QG, onde eu recebo todas as roupas, a organização disso, até o backstage, aonde realmente acontece, a sala de desfile, o laude dos apoiadores, dos patrocinadores. Então, quem for ao Fashion Tour vai ter a oportunidade de ver em primeira mão, obviamente, né, como funciona isso sem ter aquela movimentação de gente. Quero te dar parabéns por uma coisa que você falou, assim, eu não crepo sapato. Se você não faz isso, saia da função, porque não é. Vai dormir, né? Aí uma assim, até para deixar bem claro, por exemplo, o pessoal do City, tem a função deles lá, né? Aí ele viu que chegou a estar um copo sujo ali. Vai ter uma equipe de limpeza para limpar de um outro. Aí ele teria que tirar aquele copo e levar para um lugar. Claro. Às vezes eu passeio por um shopping que é meu cliente, e eu estou passeando e eu vejo um copo no chão, eu vou lá e pego o copo do chão e jogo no lixo, né? E as pessoas não têm essa mentalidade, né? Acabam não tendo essa mentalidade. Tem pessoas que é focada, só faz aquilo. Ela se esquece de ver que todo mundo, que toda uma situação acontece no mundo em sua volta, e não tem a percepção de vida, é muito focada naquilo. Então, não só no mundo da moda, hoje nós temos que cantar, dançar e interpretar, não tem, gente? É impressionante. Se você só souber cantar, vai ter uma chance de vida. Se só souber dançar, outra. Se souber só interpretar, outra. Agora, se você fizer as 3 coisas, é muito melhor para você. Então, isso é fundamental. O que acontece muito com o curso de moda, que eu acho impressionante, é que existem muitas patricinhas. Não tenho nada contra, porque eu adoro que elas consomem o que eu mostro. Eu acho fenomenal. Agora, eu não gosto muito de trabalhar com a personalidade patricinha. Não tem oi, gata, não tem nada disso. Ou você faz ou você não faz. Eu já convidei várias pessoas a se retirar do meu camarim elegantemente.
né? Ou porque estava faltando com respeito, ou porque estava olhando alguém pelado. Por exemplo, ter pessoas peladas na nossa frente é uma responsabilidade gigante. O que eu digo para a minha equipe é a mesma coisa se a sua mãe estivesse sem roupa na sua frente, na frente de outras pessoas, o seu pai, a sua irmã, o seu irmão. Então, tem pessoas que não têm respeito por elas. Se elas não se respeitam, nunca respeitarão os outros, não é? Então, ou pessoas que falam assim, eu não vou fazer aquilo, ótimo. Então, você manda ele para casa, dormir, passear e comprar. Ou pessoas que às vezes, eu às vezes não tenho tempo de comer. Eu entro na loucura de um trabalho, o meu assistente me leva um lanchinho, eu estou comendo, resolvendo uma situação. Aí tem assistente que quer fazer 2 horas de almoço, né? Onde você estava? Estava almoçando, você viu ela com a bolsinha para cima e para baixo, passeando, fazendo compra. Então, é você que cria a estratégia do seu negócio. É você que se mostra como profissional. E você que sabe aonde você quer chegar. Ninguém vai fazer isso por você. Eu ralei a minha vida inteira para eu ocupar a posição que eu ocupo hoje e faço isso com a maior humildade do mundo, né? E tento tratar as pessoas sabe, camareira para mim, a pessoa da limpeza é a pessoa mais importante para mim, é como a minha empregada em casa, é a pessoa que tem que ganhar o maior salário do mundo, porque é a pessoa que lava a minha cueca, que cozinha para mim, que lava o meu lençol. Então, as pessoas, às vezes as patricinhas, nem olham na cara da camareira, nem olham na cara de quem faz a limpeza, né? Então, a gente tem que mudar essa forma, né, de pensar. Todas as pessoas que nos prestam os seus serviços devem ser bem tratadas. É claro que na nossa vida existe uma hierarquia, sempre, e nós temos que obedecer isso. Para tudo na vida há regra. As pessoas não se adaptam a regras, não gostam de regras, então essas pessoas também não merecem viver, né? Porque se há regra para tudo, né? A regra na casa, no carro, no trânsito, dentro do ônibus, a regra para tudo. E a gente tem que se sujeitar às regras da vida, não é? Eu conheço todo mundo, né? Então eu faço eventos pelo Brasil todo. Então todos sabem como eu sou. Então isso é muito legal, porque quando eles sabem que é a companhia Paulista de Moda que está produzindo e eu estou dirigindo o evento, eles sabem dos limites deles, né? Por exemplo, tem uma loja, tem uma marca infantil, eu não digo o nome, tem uma marca infantil que quando chega para mim, a marca infantil vai entrar, eu mando um e-mail para cancelar. Porque é um problema em todos os lugares. Porque quem é problemático sempre. Nasce problemático, passa a vida com problema e morre problemático. Não muda. E ela liga, não, porque eu sou a secretária do presidente. Que não importa que é secretária do presidente, não estou nem preocupado, que não está me pagando. E mesmo se me contratar, não vou fazer nunca um trabalho para ela. Bom, minha terapeuta fala, nunca diga nunca, né? Amanhã é outro dia. E sabe aquela pessoa que você diz não, ela não respeita o não, aí chega na hora, aquilo que você diz não, ela quer fazer sim, quer que seja aquele jeito. Então, para algumas marcas é sempre um problema. Aí, às vezes, tem que se impor, calma lá. A direção do trabalho é minha, né? Quem dá as ordens aqui sou eu. Porque as pessoas, elas têm pensamento egoísta. Elas só pensam nela. Eu faço um desfile onde envolvo 30 marcas. Eu tenho que pensar em comunidade. Eu tenho que pensar em 30 marcas. Cada marca pensa só nela. Ela acha que é um desfile só dela. Você entende? Então, isso às vezes é conflitante. Mas tudo que a gente resolve, né? Eu acho que na vida, que na moda, que na morte, a gente tem que ter jogo de cintura. As pessoas que têm jogo de cintura, elas se saem bem de qualquer situação. Porque muitas vezes você tem que dizer não com a cara de quem diz sim, né? Não. Então tá bom. Você ia perguntar? Tamanho do trabalho. Tem trabalhos que eu pego mais gente, tem trabalho que eu pego menos pessoas. Cada trabalho, uma situação. Mais alguma dúvida? Acho que eu já falei tudo, acho que eu já falei demais. Muito obrigado por vocês terem vindo. Espero que essas informações, né, sejam úteis para vocês e que vocês possam aproveitá-las, né, da melhor forma possível. Desculpe se eu fui sincero, mas não dá para mentir, né? Porque se é um mundo que vocês querem entrar, é importante que vocês saibam.
para quando vocês estiverem nele, falar assim, alguém me falou, porque ninguém nunca me disse. Eu percebi isso com o tempo, né? E também nunca ninguém me ensinou. Eu tive que aprender sozinho. Quando eu ia fazer minhas pesquisas internacionais, né, com os meus amigos, os jornalistas, todos queriam ver os desfiles. Eu sempre falava para o meu contato internacional, falava, Fabia, eu quero backstage. E ele assim, mas é mais difícil. Eu falei assim, não sei como, se vira, eu quero o backstage. Então, meus amigos iam para ver a coleção, para ver a moda, isso eu podia ver depois, né, na loja, eu ia para o backstage. Então, hoje a gente conseguiu desenvolver um trabalho, né, que é